relatório da Organização das Nações Unidas sobre o estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo, mais de 9 milhões de brasileiros passam fome. 6 em cada 10 crianças não fazem 3 refeições por dia no Brasil. Mas esses dados são de 2019, ou seja, antes da pandemia de coronavírus se espalhar pelo mundo. São números que refletem a falta de políticas para garantir o funcionamento de uma cadeia que incentive a produção e distribuição de alimentos no país. A pandemia se instala em um momento em que mais de 7% dos brasileiros sobrevivem com menos de R$ 140 por mês. Como fazer chegar alimentos com qualidade e diversidade nutricional para toda a população? Como manter a produção e a distribuição da agricultura familiar em tempos de tanta incerteza? Falar de segurança alimentar é sempre muito importante e nunca foi tão urgente. No Sala de Convidados de hoje, a gente conversa sobre coronavírus e segurança alimentar. O que a gente tem percebido é que é a volta da fome mais voraz ainda. Ter apenas acesso à alimentação não significa dizer que é uma alimentação adequada. Então essa questão do planejamento é algo que o pessoal está muito inseguro. A agroecologia na minha vida é tudo, né? Porque quando eu digo que a agroecologia é tudo, é porque a agroecologia é vida. Conversam comigo sobre coronavírus e segurança alimentar hoje. Denise Oliveira e Silva, coordenadora do Programa de Alimentação, Nutrição, Saúde e Cultura do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares e vice-diretora da Fiocruz Brasília. Carlos Eduardo Oliveira de Souza Leite, representante da Articulação Nacional de Agroecologia e coordenador geral do Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais. Elizabeta Recine, integrante da comissão organizadora da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E Darklane Dias, subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. O programa de hoje está sendo excepcionalmente gravado e nós recebemos perguntas e comentários ao longo da semana que eu vou procurar incluir aqui na nossa conversa. Mas, afinal, o que vem a ser e qual é a importância de se falar em segurança alimentar no Brasil hoje? Por que esse assunto se torna ainda mais urgente com a pandemia de coronavírus? Produção, distribuição e até acesso ao alimento. Tudo isso faz parte do termo segurança alimentar. É a capacidade que um país tem, por exemplo, de garantir alimento para toda a sua população. E não para por aí. O Alvir Long faz parte do Centro de Tecnologias Alternativas Populares, o CETAP Rio Grande do Sul. Ele diz que é preciso falar da diversidade de alimentos na mesa do brasileiro. Essa boa nutrição, ela está associada também à diversidade de alimentos que a gente consome. Tanto é que essa é uma das grandes preocupações quando se trata da questão alimentar no mundo hoje. É a pouca diversidade de alimentos que as pessoas estão acessando no dia a dia, né? O que a gente está fazendo hoje, quanto sociedade, de maneira geral, obviamente, né? Não estou entrando em outros casos específicos de coisas que acontecem no dia a dia, é que estamos transferindo essa responsabilidade e esse debate para segmentos e atores da sociedade que nós nem conhecemos, ou seja, para as grandes empresas, seja da produção, seja da agroindustrialização, ou seja da distribuição. Isso é que é um risco do ponto de vista de se falar de soberania e segurança. A Cidivânia de Oliveira é engenheira agrônoma e faz parte do grupo de trabalho Mulheres da Rede Agroecologia do Maranhão. Ela conta que, além da concentração dos alimentos ficar nas mãos de poucas empresas, quando a gente pensa em segurança alimentar, é preciso lembrar que quantidade no prato não significa qualidade nutricional. Se a gente olhar para uma população brasileira que não consegue consumir a porção de frutas, verduras que é recomendada, né, para que ela tenha para se dizer que ela tenha uma alimentação adequada, então a gente não está cumprindo essa função. Apenas não ter acesso à alimentação não significa dizer que é uma alimentação adequada, que está garantindo segurança alimentar e nutricional.
E em tempos da Covid-19, os desafios aumentam. Hoje, existe a preocupação com o escoamento da produção e a mudança na rotina das colheitas, que antes eram feitas por grandes grupos de agricultores e agora precisam ser repensadas para não gerar aglomeração. A insegurança também tomou conta de quem planeja o plantio. Que segurança eu tenho nesse momento de fazer um investimento X para melhorar o meu pomar de laranja, ou o meu parreiral, ou a horta, ou melhorar o equipamento para continuar tendo produção na safra que vem, né? Então essa questão do planejamento é algo que o pessoal está muito inseguro. Como é que eu me organizo? E a agricultura você se organiza em médio e longo prazo, né? Rita Marasquim faz parte do Fórum Catarinense de Soberania Alimentar e Nutricional. Ela diz que mais do que nunca faltam políticas públicas para o agricultor. Então a gente tinha políticas importantes como o PA, doação simultânea, que ele não só ajudava na renda, na produção dos agricultores, mas também de quem recebia essas políticas, né? Entre outros programas que ajudaram para que combatesse a fome e o Brasil saiu do mapa da fome. O que a gente tem percebido é que, e aí é uma discussão que está em todas as entidades, em todos os grupos, é a volta da fome mais voraz ainda. E se em tempos considerados normais, as dificuldades materiais e os diferentes níveis de vulnerabilidade já impunham restrições a grande parte da população brasileira, o que será agora com a Covid-19? Está se fazendo vários movimentos aqui dentro do universo agroecológico para ver como que a gente pode acessar, inclusive, recursos, né, sejam eles públicos ou não, no sentido de viabilizar fluxo de comercialização para os grupos de agricultores, que isso é importante, né? Mas também proporcionar o alimento para essas famílias em situação de vulnerabilidade. No Recife, em Pernambuco, já dá para ver essa movimentação no armazém do campo do MST, que tem atuado em uma grande rede de distribuição junto a moradores de rua. O Afonso levou no caminhão pacotes de solidariedade. Viemos trazer aqui produtos da reforma agrária para contribuir com a comida das pessoas que são moradores de rua. Macaxeira, batata doce, feijão, cerca de 1.500 quilos. E a resposta sobre esse termo tão complexo, segurança alimentar, fica simples quando a gente vê o sorriso da Dona Yara. Olha o alimento, olha para aqui, que maravilha! Olha! Oh, graças a Deus, tudo de bom para vocês. Gente, primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês, cada um da sua região, trazendo contribuições importantes para a gente, e também já agradecendo o grande número de participações que a gente tem aqui também dos nossos telespectadores, da nossa audiência. Quero começar com você, Elisabetta, trazendo uma questão bem essencial para quem está assistindo a gente também poder entender qual é a importância de se falar em segurança alimentar e do que a gente está falando, né? Porque é um conceito que traz uma discussão bem mais ampla do que a maioria das pessoas imagina. Bom, olá, muito obrigada pelo convite e parabenizar a Fiocruz por trazer esse tema num momento tão crucial. O tema normalmente é importante no nosso cotidiano e num momento de crise como nós estamos vivendo, ele fica ainda mais evidente. Esse pequeno vídeo que foi passado, ele mostra muitas das dimensões desse conceito, né, de segurança alimentar, e é importante lembrar, o Brasil tem um conceito que é mais amplo ainda. Nós falamos aqui no Brasil de segurança alimentar e nutricional. E isso não é uma questão acadêmica ou teórica, é porque é importante para nós colocarmos no campo, né, na agenda, desde a terra, a semente, toda a biodiversidade, até a alegria da Dona Yara de ter um prato de comida decente na sua frente, né? A segurança alimentar e nutricional, ela trata de todas essas dimensões, do acesso à terra, da possibilidade dos agricultores poderem plantar de uma maneira que seja adequada do ponto de vista da natureza,
que essa produção ela gere riqueza, não uma riqueza concentrada, mas uma riqueza distribuída, que esse alimento seja distribuído por canais os mais diversos possíveis, que chegue às famílias de uma maneira justa, com preço justo, acessível e alimentos diversificados. Então, esse conceito de segurança alimentar e nutricional é esse, é todo o processo, são todas as etapas e também todos os sujeitos, todos os conhecimentos envolvidos, desde a produção do alimento até esse alimento virar uma comida na nossa frente. E que essa comida seja uma comida que faça sentido, que ela expresse a nossa cultura, o nosso patrimônio, as nossas memórias. E que essa comida não gere nem pobreza, não gere concentração de renda, não gere poluição, não gere concentração de poder político. Obesidade então, também, né? Obesidade, exatamente, né? Porque às vezes tem desnutrição e, ao mesmo tempo, uma alimentação super processada que também não atinge aí o objetivo necessário, né, Elisabetta? A comida ela precisa produzir vida, e essa vida ela tem uma expressão tanto coletiva quanto individual. A vida, no aspecto individual, é a saúde, né? E o que a gente hoje, em termos globais, não só no Brasil, mas no mundo, grande parte do alimento, e acho que às vezes a gente pode até questionar se isso pode ser chamado verdadeiramente de alimento, ele está gerando muitas doenças, desde a carência à fome. A gente tem sempre em torno de 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, até a obesidade, que é uma outra expressão da insegurança alimentar, é você não conseguir, não ter acesso a alimentos saudáveis. Vamos tocar isso ainda mais na frente. Eu quero trazer a Denise agora. Denise, a gente hoje vê que tipo de política sendo feita no sentido de colocar em prática tudo isso que a Elisabetta trouxe para a gente? Qual a importância de se organizar políticas que possam realmente fazer com que essa cadeia não se quebre? Bom dia a todos. Feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema é extremamente importante para nós, né? Isso faz com que nós da Fiocruz tenhamos uma visão clara de como essas políticas elas têm interferido na saúde, né? Eu acho que a história da segurança alimentar e nutricional, ela não é de agora, ela é uma luta, ela é uma militância que vem se caracterizando com vários envolvimentos, sobretudo da sociedade civil. Eu acho que, do meu ponto de vista, ela é a primeira atuação de contribuição da sociedade civil que leva para o governo, que transforma isso em política pública, em leis, né, em sistemas. Então, do ponto de vista da política pública, eu creio que a gente tem vivenciado, e nos últimos 20 anos, provavelmente, uma série de iniciativas que foram fundamentais para criar uma rede que dialoga com várias esferas de governo, dialoga com várias instâncias da sociedade civil. E isso se perpetuou, sobretudo nos últimos 13, 14 anos, né? E hoje ela tem um certo desafio de se permanecer como instrumento de organização social, né? E numa emergência como essa, que se instala no mundo, ela não é uma emergência exclusivamente brasileira, ela é uma emergência global, planetária, a constituição dessa rede, que no Brasil ela teve, de alguma forma, problemas, né, de poder fazer com que esse diálogo se coloque, e desse ponto de vista, a política pública ela atua para o bem da sociedade. Então, do nosso ponto de vista, eu acho que isso não só eu posso falar em meu nome, mas em nome de todos nós que trabalhamos com saúde, a segurança alimentar é algo fundamental do ponto de vista de trazer uma visão mais ampliada dessa relação com o alimento. O alimento ele não tem apenas uma visão de bem-estar do corpo, ele precisa dialogar com essa visão que somos condôminos de um planeta vivo, um planeta hoje que precisa de que o alimento não se coloque apenas com valores que são
individuais, né? Quando eu como algo, eu estou comendo algo que significa uma comunhão com o planeta. Comer é algo político, né, Denise? Existe essa fala super importante, né? e tomara que essa pandemia sirva para isso também, né? Isso, né? Sim, eu acho que eu vinha pensando um pouco que há vários elementos que a gente vai ter que, de alguma forma, refletir, né? Que é o antes, né? Antes nós tínhamos uma rede, antes nós tínhamos políticas, antes nós tínhamos uma série de iniciativas que, de alguma forma, hoje precisam ser fortalecidas, né? E há um durante que é uma emergência. A emergência hoje traz novas fronteiras que podem ser para nós extremamente desafiadoras, né? E, ao mesmo tempo, que efeitos isso vai trazer? Eu acho que hoje todo esse exercício de um isolamento social, um distanciamento em que a gente o tempo inteiro assume posicionamentos de estar juntos e distantes, né? Eu acho que toda essa constituição de estarmos juntos, né, pensando como que poderíamos ter uma alimentação mais adequada e saudável é o nosso grande desafio, e ele se instalou hoje dentro de uma emergência. Como uma emergência, né? Sim, é necessário que a gente entenda assim, dessa forma, mas é importante pensar o que vamos fazer depois. Vamos refletir sobre isso aqui ao longo do programa. Carlos, como é que está colocada a questão da distribuição nesse momento? O que mudou com a questão da pandemia do coronavírus? Bom, eu queria agradecer a participação em nome da Articulação Nacional de Agroecologia. É muito importante a gente estar em alguns espaços da mídia e do diálogo da comunicação para a gente externar um pouco a situação que a gente está percebendo. Então, quando nós falamos de distribuição, eu estou entendendo que são a situação dos alimentos, né? Como é que eles estão chegando às populações. Nós temos uma questão muito séria no Brasil, que nós fomos, ao longo das décadas, nós fomos perdendo a capacidade de pensar políticas de abastecimento. Então, como nós percebemos que o nosso país não está preparado para absorver uma pandemia dessa dimensão que nós estamos tendo com o coronavírus, o Brasil também não está preparado para uma política de abastecimento, para uma ação governamental na área do abastecimento. Se fala muito de economia hoje, a relação entre a economia e a pandemia, né? Uma receita para a gente ativar é ativar a economia dos alimentos. E quem produz alimentos no Brasil hoje são mais de 70% da agricultura familiar. Infelizmente, se todos nós, quem está podendo ir aos supermercados, está percebendo que há uma alta de preços oportunizada pela pandemia. Ou seja, os agentes privados, as grandes corporações, têm usado da pandemia para aumentar os seus preços. Então, nós precisamos pensar em políticas de governo, políticas governamentais que aportem a compra dos alimentos da agricultura familiar e possam garantir que essa comida chegue para as populações em maior necessidade. Chegue na ponta, né? Nós, da Articulação Nacional de Agroecologia, nós elaboramos uma campanha de retomada do Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos não é um programa de comercialização de política agrícola. Ele foi criado pelas conferências da segurança alimentar, foi criado proposto pelo Conselho Nacional no momento em que o Brasil estava no mapa da fome. Então, nós temos que trabalhar com a leitura de que há 15 anos atrás nós estávamos no mapa da fome e por algumas políticas como o PAA, o PNAE, nós conseguimos minorar o Bolsa Família, nós conseguimos sair de uma situação de fome no país. Então, a prioridade agora é que o Estado brasileiro, o governo federal, estadual e municipal, possam tomar medidas mais eficazes para retomar alguns programas que são fundamentais, né? Nós podemos falar depois com mais calma do programa da alimentação escolar. Vamos falar disso ainda nesse programa. Eu vou segurar isso aí porque a gente realmente precisa... Isso é um ponto importantíssimo, né, Carlos Eduardo?
Super importante. Agora, antes da gente chegar nesse ponto, eu queria trazer a Darklane aqui ainda nesse primeiro bloco. Darklane, o Carlos Eduardo trouxe a questão das políticas que chegam às esferas municipais, as estaduais e as municipais. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre os programas de aquisição de alimentos e como fazer esses programas chegarem na ponta, né? Aquela população mais vulnerável, entre elas esse público escolar que nesse momento está em casa, né? Como é que você faz essa criança de uma origem pobre, humilde, que não tem realmente acesso ao alimento se não for à escola, poder acessar essa política? Bom dia a todos e todas, bom dia Yasmine, bom dia os colegas aqui hoje, né, para esse diálogo em torno da segurança alimentar e também relacionando esse tema que é tão amplo, intersetorial, aí resgatando um pouco da fala da Beta, da Denise, com a situação da pandemia, do Covid, que tem assolado o mundo aí nesses últimos meses. Eu estou aqui, né, enquanto representante de um município, que é uma capital, o município de Belo Horizonte, e quando a gente encara essa situação da pandemia, acho que a gente se depara com duas situações, aí resgatando um pouco, inclusive, da fala dos meus colegas. Uma que, enquanto gestor público, a gente precisa tratar a situação de forma emergencial, e aí resgatando a sua fala, Yasmine, em relação às crianças, né, que são atendidas pela alimentação escolar, que inclusive é o maior programa de acesso à alimentação do mundo, como fazer e como resolver de maneira rápida, cumprindo com todos os procedimentos da legislação, que às vezes, né, nos impede de rapidez na gestão pública, garantindo o acesso à alimentação. Porque, de fato, são muitos desafios quando a gente traz a realidade para a execução, e a execução ocorre nos municípios, né? Em Belo Horizonte, a opção foi o atendimento da família, com o recurso, inicialmente, do próprio município, atendendo com a cesta básica, organizada pela equipe de nutricionistas, para garantir, então, que esse processo e esse momento que nós estamos passando em função da emergência, ele não atinja diretamente as famílias que, inclusive, já demandam essa estrutura, esse acesso por meio das políticas públicas. Nós temos em torno de 148 mil estudantes na rede pública em Belo Horizonte, entre ensino fundamental e educação infantil, inclusive creches parceiras, e nós estamos atendendo 100% desses alunos por meio, na verdade, com suas famílias, com um atendimento mensal garantido enquanto perdurar essa situação. Agora, eu queria... Perdão, Darklane, desculpa. É que eu queria, antes de encerrar o bloco, trazer um depoimento com pergunta do Juliano de Sá, que é presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho do Rio Grande do Sul, e ele mandou uma participação para a gente pelo WhatsApp. Eu acho importante a gente ainda trazer isso no primeiro bloco. Centenas de entidades no Brasil inteiro lançaram um documento recomendado aos governos federal, estaduais e municipais, a retomada do PAA, Programa de Aquisição... PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e a criação de PAAs estaduais e municipais, como estratégia para enfrentar a fome através de cestas básicas, ao mesmo tempo em que viabiliza a agricultura familiar. Aqui no Rio Grande do Sul, o Conselho entregou ao governador um projeto de criação do PAA estadual, com o levantamento do público beneficiado e levantamento da produção logística. Porém, o governo alega não ter recurso para tal, mesmo em estado de calamidade. Eu queria saber se vocês consideram necessários esses programas e que falassem rapidamente sobre eles. Vou pedir, então, Elisabetta, para você falar brevemente, cada um dar uma pinceladinha, porque a gente já está no finalzinho desse bloco. Bom, certamente o Caê vai falar muito bem sobre isso, porque ele é um dos facilitadores desse processo.
não é necessário, é mais do que urgente. O PAA foi um dos programas estruturais para a nossa saída da fome, né, do mapa da fome. O que aconteceu com ele foi uma drástica redução de orçamento, vergonhosa, desestruturação de equipe e, consequentemente, o abandono de todo um processo de fortalecimento da produção da agricultura familiar, né, e a chegada desses alimentos a quem precisa deles. Ele é mais do que urgente, mais necessário, é uma falácia qualquer governo falar que não tem recurso para isso. Carlos. Então, exatamente esse programa foi que eu acabei de dizer, que nós fizemos um lançamento e nós temos o apoio de 770 organizações e movimentos sociais do Brasil que estão propondo ao governo a mobilização de R$1 bilhão inicialmente, e até 2021 nós temos uma proposta de 3 bilhões para atender 250 mil famílias de agricultores familiares, mobilizar um valor enorme, toneladas e toneladas de alimentos, onde que o alimento sai da agricultura e chega para as populações numa perspectiva direta, né? Ele não vai para o supermercado, ele chega às populações em situação de insegurança alimentar, creches, casa de idosos, hospitais, restaurantes populares. Então, é um programa que ele já foi experimentado durante 10 anos no Brasil. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos propondo que ele seja retomado com urgência, exatamente porque os estados estão comprando os produtos da alimentação escolar diretamente com um cartão para as famílias. A maior parte dos estados estão comprando alimentação escolar dos supermercados. Então, nós precisamos fortalecer esse potencial represado da agricultura familiar, que enquanto a pandemia está acontecendo, os agricultores estão produzindo alimentos. E esses alimentos precisam chegar à mesa das pessoas. São alimentos de qualidade e quem produz alimentos é a agricultura familiar. Bom, gente, eu preciso fazer um intervalo bem rapidinho. Darclane, quer comentar? Senti que você mencionou. Por favor. Acho que enquanto gestora do município, é importante a gente também reafirmar a importância do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, aí, né, tão referenciado pelos movimentos, pelos militantes da política de segurança alimentar, mas não só pelos militantes da política de segurança alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos, enquanto gestão pública municipal, é um dos principais potencializadores da agricultura familiar nas regiões. E é, de fato, um programa que é desburocratizado e faz com que a gente consiga atender tanto aquele pequeno agricultor que não consegue acessar as compras públicas por meio do PENAI, quanto também aquelas pequenas instituições ou grupos e coletivos, por exemplo, os PCTs, que são extremamente importantes para o atendimento da segurança alimentar e que também não têm o nível de organização, por exemplo, para ter uma parcerização com os municípios. Então, o programa de aquisição de alimentos e aí a pandemia traz à luz ainda maior da importância do abastecimento e da agricultura familiar neste processo, e também se torna um momento de oportunidade de diálogo com os governos, especialmente nesse caso com o governo federal, em função do financiamento deste programa para os estados e para os municípios. Então, é reafirmar a importância dessa estratégia para potencializar que o alimento, de fato, ele chegue do pequeno agricultor para quem mais precisa. É bom para todo mundo, né, gente? Eu tenho que fazer um intervalo bem rapidinho, mas não sai daí, a gente ainda tem muito assunto no próximo bloco. A gente volta já. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e segurança alimentar. Os nossos convidados de hoje conversam com a gente pela internet. Denise Oliveira e Silva, coordenadora do Programa de Alimentação, Nutrição, Saúde e Cultura do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares e vice-diretora da Fiocruz Brasília. Carlos Eduardo Oliveira de Souza Leite, representante da Articulação Nacional de Agroecologia e coordenador geral do Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais. Elizabeta Recine, integrante da comissão organizadora da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E Darclane Dias, subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte.
O programa de hoje está sendo excepcionalmente gravado. Nós recebemos perguntas e comentários ao longo da semana que eu vou procurar incluir aqui na nossa conversa. Em um país em que quase 80% da produção vem da agricultura familiar ou pequenos produtores, como lidar com um futuro repleto de incertezas? É da terra que vem o sustento de famílias de todos os cantos do país. É no roçado que se planta uma tradição que é passada de geração para geração. De acordo com o Censo Agropecuário, o Brasil tem mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais. Desse total, 77% foram classificados como estabelecimentos de agricultura familiar, sendo responsáveis por 23% do valor da produção. Hoje, a gente vai conhecer a Anilda, agricultora agroecológica que mora na Paraíba, no município de Remígio, cidade que fica a 2 horas da capital João Pessoa. E em tempos da Covid-19, nosso papo é virtual, mas nada impede de contar a história dessa mulher arretada que criou 5 filhos no assentamento da reforma agrária Osiel Pereira. Eu sempre fui da agricultura, nasci na agricultura, meus pais sempre foram agricultores, meus avós, então eu me criei na agricultura. Tudo que eu sei hoje sobre a agricultura devo a meus pais, né, meus avós. A Anilda é uma das coordenadoras da Associação dos Agricultores e Agricultoras Agroecológicos do compartimento da Borborema. E se tem uma coisa que ela entende e sabe fazer bem, é a agricultura. Anilda, conta pra gente como é esse trabalho. A gente trabalha agroecologicamente, faz uns 20 anos que eu sou agricultora agroecológica, né? Trabalho na feira agroecológica e a gente tem prazer em produzir o nosso próprio alimento, o alimento da nossa família, e o excedente a gente tem para vender alimentos saudáveis a nossos vizinhos, a nossos amigos, na nossa comunidade e no nosso município. Só que nesse período, com o novo coronavírus, a rotina dos agricultores está bem diferente. Vários municípios estão com as feiras tradicionais paradas, né? Não está funcionando. Né? Tem decreto, em cada município tem um decreto diferente, cada um prefeito fez de uma forma diferente. Mas a gente das feiras agroecológicas, a gente passou umas 2 semanas parado, mas nos organizando em algumas feiras, fazer entrega de cestas. E além das cestas recheadas de frutas, legumes e verduras que são entregues na casa do cliente, a outra alternativa encontrada é a parceria com quitandas, pequenos comércios que vendem alimentos. Já nos municípios em que a feira agroecológica está liberada, todo cuidado tem sido tomado. Um espaço da barraca bem distante, bastante álcool gel, água com sabão, todo mundo usando máscara, né, toucas. É os cuidados que nós estamos tomando nas feiras agroecológicas. A gente está conseguindo, né, algumas formas de vendas, né, alguns manejos na nossa produção e nos nossos espaços de vendas. A gente está conseguindo vender alguma coisa, mas infelizmente tem aqueles agricultores que não têm organizações atrás deles, eles têm dificuldade em perder muitos alimentos, né? Muitas frutas, muitas coisas sem vender. Da Paraíba, a gente faz uma paradinha no Rio Grande do Sul para conversar com o Alvir Long, do Centro de Tecnologia Alternativas Populares. Lá, a preocupação é com a colheita, a safra do pinhão. Em vários grupos que são catadores de pinhão e processam pinhão para fazer farinha, para fazer bolacha, para fazer um monte dessas coisas, estão dizendo assim, que quantidade nós vamos colher e processar? Será que vamos conseguir vender ou isso tudo vai ficar congelado gastando energia elétrica? E mesmo diante dos novos desafios impostos pela pandemia, a Anilda não desanima. A agroecologia na minha vida é tudo, né? Porque quando eu digo que a agroecologia é tudo, é porque a agroecologia é vida. Nossa alimentação é saudável, a gente se alimenta bem, nossa família. Então, eu espero que o coronavírus não chegue até aqui. Então, gente, voltando aqui para a nossa conversa sobre segurança alimentar, a gente aqui ao longo do intervalo, a gente ficou comentando aqui algumas coisas. A Elisabetta falou uma coisa super importante, que é com relação aos números da fome no Brasil. Eu dei um número de 9 milhões inicialmente, que eu achei enorme, e a gente estava comentando que esses números não são exatos e que é difícil mensurar, Elisabetta. Esse número realmente é enorme, mas infelizmente nós temos praticamente certeza que eles são maiores no Brasil. Acho que a ONU foi conservadora, vamos dizer assim, nessa previsão, nessa estimativa.
Os últimos dados que nós temos da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, que é 2017, 2018, mostravam que a gente já tinha no Brasil, naquele momento, em torno de 35 milhões de pessoas que estavam na situação ou de pobreza ou de extrema pobreza. Se você pensar de uma maneira muito simples a relação entre pobreza e extrema pobreza e acesso à alimentação, nós tínhamos naquele momento potencialmente 35 milhões de pessoas com algum nível de dificuldade de acessar uma alimentação, e ainda mais uma alimentação saudável e de qualidade. Então, com o agravamento tanto da crise econômica, da informalidade no trabalho, e agora, esse momento da pandemia, os números do Brasil são muito mais preocupantes. E é muito mais preocupante ainda quando nós vemos, primeiro, a morosidade das ações emergenciais serem colocadas em prática, e quando elas são colocadas em prática, elas continuam privilegiando aqueles que já têm uma situação mais confortável. Então, aquele comentário sobre a importância da agricultura familiar, da reativação do programa de aquisição de alimentos, é um exemplo. Quer dizer, nós temos que ter soluções aonde nós tenhamos resultados que não só levem alimento para quem precisa, mas também potencializem uma dinâmica de uma economia mais colaborativa e que distribua o que essa economia gera. Por isso a importância de valorizar a agricultura familiar e o programa de aquisição de alimentos. Carlos Eduardo, você tinha falado também uma questão importante aí nessa cadeia, né, da produção até a entrega para esse consumidor de alimentos. Eu acho que o importante é que alguns programas governamentais, eles garantem a alimentação para a população em extrema pobreza ou extrema vulnerabilidade social, né? Porque a outra ponta é a renda da população, né? O Congresso já está adotando medidas de auxílio emergencial para as famílias, então nós temos uma frente que é a renda, né? É melhorar a economia das famílias para elas comprarem os alimentos, mas nós temos uma população extremamente vulnerável, né? Extremamente pobre, que tem dificuldade de acesso, essa população não vai conseguir comprar os alimentos de alto preço nos supermercados. Por isso que a gente precisa pensar essa estratégia de encurtar a cadeia de fornecimento de alimentos. Então, quanto mais os municípios ativem programas como PAA, como alimentação escolar, a gente está encurtando a cadeia do agricultor para essa população, né? Por isso é que a gente propõe programas bem eficazes como o PAA e o PNAE, que seja reativado com urgência. A última questão é o seguinte: a maioria dos governadores no Brasil está adotando como uma solução mais fácil o financiamento de cartão alimentação para os alunos das escolas estaduais que estão nas suas casas e estão sem condição de se alimentar na escola. Então, a solução mais fácil está sendo a aquisição. Certamente, isso é uma solução também importante, porque nós estamos num momento de emergência. Mas como é que a gente pode pensar, então, em outras ações que atendam a população que não está nessa lógica da alimentação escolar, que não está nas famílias que estão ligadas às redes de ensino? E, então, essa é a importância de pensarmos o programa de aquisição de alimentos e outras ações de abastecimento. Eu chamo a atenção porque nós temos no Brasil um problema seríssimo dos estoques reguladores de alimentos. Nós temos a Conab não conseguiu montar seus estoques para momentos de emergência como essa. Então, nós temos uma política de abastecimento, de estoque de grãos, de milho, feijão e outros alimentos extremamente precária, que deveria estar regulando o abastecimento para abaixar os preços dos produtos. Agora, Denise, eu queria trazer aqui também uma questão importante do universo da segurança alimentar. A gente observa hoje que os casos mais graves de coronavírus se dão por várias comorbidades que têm muita relação com a alimentação. A gente hoje vê a queda do consumo do feijão com arroz no Brasil e a inclusão no prato principal do brasileiro de uma série de alimentos superprocessados. Enfim, como é que políticas de segurança alimentar podem ser pensadas com o olhar dessa prevenção em saúde? Eu acho que o Brasil tem uma tradição, ela
ela já tem, nesses últimos 15, 20 anos, inúmeras ações que foram bem-sucedidas. Eu acho que, para nós brasileiros, a gente poderia considerar que nós temos uma contribuição importante, e nós nunca víamos, pelo menos, todos esses movimentos de segurança alimentar e nutricional liderados pelo extinto Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, traziam de forma muito ampliada que o processo de escolha alimentar, ele tanto pode determinar problemas relacionados à fome, como também problemas relacionados ao excesso de peso e obesidade. Então, todo esse conhecimento de estratégias que não fazem o Brasil ficar completamente específico nisso, isso é uma questão mundial. Quando você vê a origem dos fatores que determinam excesso de peso e obesidade, nós vamos verificar como que esses processos de escolha alimentar hoje são determinados muito mais por quebra de características do que são os hábitos alimentares. Hoje em dia a gente come muito mais para atender valores de consumo, muito mais por atender, claro, a praticidade que as zonas urbanas hoje determinam. As pessoas muitas vezes passam mais tempo se deslocando para os seus locais de trabalho do que efetivamente em casa. Então, essa pandemia traz uma forma inédita, que é uma relação de proximidade que está dentro desse isolamento, mas que ela traz, possivelmente, formas de estratégias que podem ser perversas, sobretudo quando a gente afirma que a renda no Brasil media as escolhas alimentares, né, muito mais nas zonas urbanas do que nas zonas rurais, mas é nítido que a raiz é de como nós, como seres hoje do planeta, estamos vendo a escolha dos alimentos que a gente consome. A escolha não pode apenas atender os nossos interesses individuais. Quando a gente come com o mundo, com quem está nesse mundo. Então, essa responsabilidade da escolha, que é um dos maiores pressupostos da segurança alimentar e nutricional, está hoje como algo que vai levar a gente a uma grande reflexão. Agora, se fala pouco disso, né, Denise? Isso se fala muito pouco hoje, né? A gente está vendo aí, se fala muito em remédios para o coronavírus, vacina para o coronavírus, que é importante nesse momento, né? Mas não se fala com esse olhar ainda, né? Não, e eu acho que talvez seja essa uma contribuição tão, assim, dramática, né, quando a gente escuta todas essas ameaças que se colocam, quando o CAE fala de uma coisa que é extremamente, que eu acho grave no Brasil, quer dizer, a falência da nossa rede de segurança alimentar e nutricional está hoje nos afetando de não poder reagir com estoques de alimentos, né? Então, eu creio que, primeiro, o Brasil tem uma contribuição extraordinária, a gente sabe o que fazer, né? Quando você junta hoje todos nós, a gente de alguma maneira sabe, né? Uma boa parte do que nós aprendemos foi pela experiência do Conselho de Segurança Alimentar, que nos trouxe durante muitos anos várias visões. Aqui está a Beta, que foi a última presidente do Conselho, mas se formos olhar para trás, uma boa parte do que nós temos hoje, a gente fez uma conquista extraordinária que também mostramos a diversas outras nações como que nós podemos atuar. Então, fundamentalmente, falar de política pública hoje, do meu ponto de vista, é reafirmar a lei de segurança alimentar, é reafirmar o sistema de segurança alimentar, é reafirmar uma ação das 3 esferas de governo e o movimento social de fato, fortalecer uma rede que nos sustentou em termos de diretrizes de política pública, de relação de ações que são de intervenções muito mais estruturantes do que algumas ações emergenciais. É claro que hoje estamos numa emergência, mas ela vai passar.
e quando ela passar... E que seja breve, né? Agora, com isso, eu vou jogar aqui uma pergunta que a gente recebeu pelo Twitter para a Darklane. Quero que você pense aí como gestora, como responder essa questão, Darklane. Assim, com a economia parada, é possível garantir segurança alimentar no longo prazo? Porque mais do que nunca o Estado está sendo cobrado a ficar presente, né? Nunca a presença do Estado foi tão requisitada na história recente do Brasil, né? Sim, essa pergunta, de fato, ela é muito estruturante, né? Se nós formos pensar que o modelo de sociedade que a gente vive, o acesso se dá pela renda, inclusive o acesso ao alimento, evidentemente que a retomada do emprego, da economia, é um fator preponderante para responder a esta pergunta em situação de emergência, mas, evidentemente, para responder outras perguntas anterior à situação de emergência, porque os dados nos mostram que já no período anterior, próximo ali a 2017, 2018, a gente já estava numa situação de redução de acesso ao emprego e, por outro lado, de ampliação de pobreza e extrema pobreza no país. Mas, por outro lado, a situação de emergência traz também um debate da importância do Estado, de um Estado forte, que consiga dar respostas, seja no atendimento emergencial do acesso, que é a garantia do alimento para as famílias que estão nessa situação de pobreza e vulnerabilidade, por meio de vários instrumentos de gestão de políticas, seja pela disponibilidade especialmente do governo federal, nesse sentido, da discussão em relação ao controle dos altos preços que as grandes corporações, nesse momento, elas lidam aí nesse modelo de economia que a gente está colocado. Mas eu queria também retomar, Yasmin, um assunto que o Carlos Eduardo traz, que é como os municípios, os estados, especialmente, eles podem contribuir com a possibilidade de disponibilidade de abastecimento e um abastecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar, agroecológica, orgânica nos municípios. Evidentemente que o PAA é a grande plataforma, né, de incentivo do governo federal, mas os municípios, na grande maioria das vezes, não têm leis próprias do PAA e demandaria aí um tempo de organização de legislação, de passar pela Câmara, né, para responder à situação de emergência. Mas tem um outro instrumento de política pública que eu acho que os municípios devem se ater a ele, que é a compra institucional, que a legislação é um guarda-chuva federal e que a gente pode e deve utilizá-lo para fazer a compra da agricultura familiar, por exemplo, o abastecimento dos restaurantes populares, onde existem restaurantes populares. A gente, de uma forma, incentiva a compra do agricultor, não exatamente pelo programa, aqueles municípios que não têm lei própria do programa de aquisição de alimentos, pode se ater a esse instrumento também, que é, inclusive, o que Belo Horizonte tem pensado em usar, já estava no nosso programa para este ano, mas de antecipar, que eu acho que é outra ação de gestão pública também importante, é antecipar essas possibilidades que estavam nas programações dos municípios. Uma outra questão é a venda direta produtor-consumidor final. A situação da pandemia, ela trouxe várias dúvidas no início. Desculpa, Darklane, inclusive é citada, né, pela entrevistada na matéria, que esse foi um caminho que acabou sendo encontrado, distribuição, venda de cestas, exato, né, que vem funcionando bastante. Então, exatamente. Os municípios que já têm instrumentos de disponibilidade de feiras agroecológicas, feiras direto do produtor, eles devem dialogar com seus setores de saúde para a permanência desses equipamentos na lógica do abastecimento e na lógica do fomento à agricultura familiar, à agricultura agroecológica. Em Belo Horizonte, nós fizemos isso. O nosso decreto de isolamento social é desde o dia 18 de março e ele já traz a exceção dos equipamentos de abastecimento vinculados à
a Prefeitura Municipal. Então, todas as nossas feiras estão em funcionamento, direto da roça, o programa de agroecológico, e eu acho que essa é uma orientação extremamente importante, é um caminho. A gente deve olhar para como a gente pode atuar de forma emergencial para ampliar e, evidentemente, não reduzir as ações que já existiam nessa lógica da comercialização, seguindo, é claro, todas as orientações de saúde. Sim, né, com de certeza. distanciamento entre as barracas, do atendimento da não prova, porque as feiras, né, tem essa lógica da prova do produto, com todas essas orientações para proteger os produtores, para proteger os nossos consumidores, mas para garantir que essa cadeia ela permaneça e manter o isolamento, né, dentro do possível. Agora, eu queria manter o isolamento. Eu queria pegar esse gancho para levar uma questão para o Carlos, que também está ali querendo fazer um comentário. Carlos, na verdade, são duas questões que a gente viu nas matérias, né? Primeiro, a segurança do agricultor, do pequeno agricultor, para investir numa safra num momento de total instabilidade, né? E como fazer esse planejamento e mantendo uma segurança ali no momento do plantio. E também esses comentários que você queria trazer sobre a fala da Darklane. Olha, a segurança do agricultor, ela é condicionada a um programa governamental. A partir do momento que o agricultor sabe que tem um PA, sabe que tem um PNAE e que ele pode fornecer, ele se planeja. O que ele não pode é se planejar com insegurança. Por isso é que a ação do Estado, nesse momento, é fundamental. A outra questão que foi colocada aqui pela Darklane, que eu queria fortalecer, era as feiras agroecológicas, né? Nós temos uma infinidade de feiras locais que elas têm condição de ter uma regulamentação mínima, distância entre as barracas, distância entre o consumidor e o feirante, que permite ao ar livre, são feiras ao ar livre, então elas têm condições hoje de funcionar perfeitamente. Alguns estados estão proibindo as feiras. Não há necessidade de proibir as feiras. A necessidade é de normatizar o uso das feiras, como a Darklane bem colocou. E, por último, eu queria dizer a Darklane que eu acho que o PAA ele pode ser atendido nos municípios, ser inserido nos municípios pela ação ativa da Conab ou dos estados. Se o estado tem uma ação de aquisição do programa de aquisição de alimentos em funcionamento, ele pode acessar, interagir, fazer uma parceria com os municípios e o município ter os recursos para a aquisição do PAA. Né? A gente tem algumas experiências dessas no Brasil, aqui na Bahia mesmo. Nós temos o governo operando o PAA, né, em uma escala muito pequena, porque não temos recursos. Eu queria comentar que a última medida da ministra, que ainda não está oficializada, a ministra da Agricultura, né, que é fundamental que a aquisição do PAA, que eles estão propondo 500 milhões para o PAA, só que eles não estão prevendo recursos para os estados, só estão prevendo para os municípios, para a Conab, e aí eu acho que a gente tem um déficit aí na aquisição de recursos para esses PAAs nos estados funcionarem. Eu vou trazer agora a palavra para a Darklane e depois a Elisabetta também quer falar. A gente está caminhando para o finalzinho do programa. Darklane. Sim, na verdade, só ia reafirmar que, de fato, tanto os estados quanto o governo federal são extremamente importantes para manutenção e ampliação do PAA nos municípios, porque são os financiadores desse programa. E que 500 milhões, de fato, ainda é muito pouco diante da necessidade da cadeia produtiva da agricultura familiar, mas já é um passo que o governo federal tem indicado. E sobre a questão do abastecimento, bem rapidinho, uma outra estratégia que eu acho que é importantíssima também, dialogar com os municípios, são os entrepostos da agricultura familiar nos espaços urbanos. Belo Horizonte, a gente tem já em andamento um processo de uma central de abastecimento da agricultura familiar e urbana, inclusive com um chamamento onde os critérios de prioridade incentivou a criação de redes de cooperativas para acessar esse chamamento. Uma rede de cooperativas da agricultura familiar e de beneficiários da reforma agrária foi a selecionada e nós estamos colocando todos os nossos esforços de gestão para antecipar a possibilidade de liberação desse espaço para que ele já inicie o seu funcionamento, tendo em vista, inclusive, a necessidade dos agricultores, neste momento, ser reforçada para que tenham mais espaços de distribuição dos alimentos. Então, o ambiente urbano, que é onde estão os principais
consumidores, deve, nesse momento, talvez de forma mais simples de burocratização, colocar à disposição dos agricultores espaços urbanos, equipamentos urbanos que possam ser utilizados como entrepostos, porque ali as redes de cooperativas podem levar os seus alimentos de uma quantidade maior e aí sim facilitar a entrega desses alimentos por meio das feiras, por meio dos armazéns, diretamente para restaurantes, que é uma forma também de fomento a essa cadeia produtiva. Elisabetta. Eu queria falar um aspecto mais amplo em relação a essa questão da economia, que é um falso dilema colocar uma contradição entre essas medidas de emergência e a questão tanto atual quanto futura da economia. Isso quem fala não é a sociedade civil, são grandes economistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Você hoje investir, e não é gastar, mas investir em setores estratégicos e essenciais, faz com que os outros setores da economia que, porventura, hoje precisem ter uma redução de atividade, eles possam, a médio prazo, retomar a sua atividade numa situação geral do país muito melhor. Então, há uma frase que eu acho muito interessante, que a gente usava, e não é criação da sociedade civil, é de um economista da Grã-Bretanha, que fala que a austeridade mata. Quer dizer, quanto mais nós tivermos políticas de austeridade que penalizem a população, no caso, a população brasileira, e façam com que gere mais pobreza, nós demoramos muito mais tempo para sair tanto de crise econômica quanto da pandemia. Então, esses setores são setores estratégicos para garantir que a gente viva melhor durante a pandemia, mas também saia da pandemia em condições melhores. Se a gente depauperar ainda mais os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira, os agricultores, os moradores da periferia, a população negra, os indígenas, povos e comunidades nacionais, nós vamos sair muito pior do que nós poderíamos sair dessa pandemia. E depois, eu não sei se eu vou ter tempo, eu gostaria de fazer só umas palavras finais a respeito também de um cenário futuro em relação à soberania e segurança alimentar. Ia pedir por isso, Elisabetta. Pode falar, por favor. Posso falar? Então, tanto Denise quanto Caê e também Declane comentaram a respeito do final, né, da extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era o espaço onde a sociedade civil, no caso, no nível federal, tinha uma interlocução com os diferentes setores do governo federal para analisar a realidade, propor situações, monitorar programas. O Conselho foi extinto no início, foi a primeira medida provisória do atual governo, ele foi extinto, mas eu queria mencionar duas coisas. Primeiro, a rede de conselhos estaduais e municipais, ela continua existindo e ela é uma rede fundamental de interlocução com os governos locais para poder fortalecer, reativar, monitorar programas e políticas relacionados a esse tema. E segundo, a sociedade civil brasileira, movimentos, organizações, um conjunto extremamente amplo da sociedade civil brasileira, convocou uma conferência popular de soberania e segurança alimentar e nutricional, que ocorreria em agosto desse ano, em São Luís do Maranhão. Ela, logicamente, foi adiada, a gente ainda não definiu uma nova data, mas o que eu quero falar para todos e todas que estão assistindo a essa transmissão? Que a Conferência Popular ela é um processo, ela não é só um evento que vai acontecer em determinada data. Esse processo de mobilização que acontece nos territórios, nas cidades, nos diferentes grupos, é uma oportunidade para que a sociedade se engaje nessa temática e pense não só a realidade que nós já estávamos vivendo, mas a realidade pós-pandemia e pense o futuro. Como que nós podemos fortalecer a soberania alimentar Brasil. Terminamos o programa falando em soberania alimentar, Elisabetta, que eu acho que é uma mensagem importantíssima quando a gente pensa em políticas públicas voltadas para a segurança alimentar, né? Respeito cultural, regional, nutricional para todos de forma equânime.
Eu quero agradecer muitíssimo, acho uma pena, o tema não cabe em 1 hora de discussão, a gente sabe disso, mas eu espero que a gente tenha motivado aos nossos telespectadores, a quem acompanha a gente pelas redes sociais, a buscar mais informações sobre o tema e também em como poder motivar ações da sociedade civil para incentivar, para pressionar, para que a gente tenha mais políticas que tratem com carinho dessa questão, não só no momento de pandemia, de emergência, mas para sempre, né? Que essa pandemia deixe algum resultado positivo nesse sentido. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!